Agora, esta noite, acho que você achará isso muito prático. O propósito de um professor é encorajar e estimular, às vezes até forçar alguém a ficar curioso para detectar o princípio em operação. Nosso princípio é que imaginar cria realidade. Afirmamos que o corpo eterno do homem é a imaginação e esse é o próprio Deus, o corpo divino Jesus. Nós somos seus membros. Blake, Laocoonte. Enterrado em todos está Cristo Jesus, e Cristo Jesus é o próprio Deus. Aqui, devemos despertar deste estado, e o despertar deste estado é chamado nas Escrituras de ressurreição. Os sinais da ressurreição na vida do crente são o testemunho interno indispensável, sem o qual Jesus poderia ter ressuscitado, mas nunca poderia ter sido pregado como ressuscitado. Todos terão essa experiência e poderão pregar por experiência própria que ele ressuscitou porque está neles. Quando ele ressuscita neles, eles se tornam testemunhas e podem pregar por experiência própria que Jesus Cristo ressuscitou. Se não tiverem experiência, ele pode ter ressuscitado, mas nunca saberão com essa autoridade que podem pregar que ele ressuscitou. Ao estar diante de vocês esta noite, posso falar com a autoridade de alguém que é testemunha do Cristo ressuscitado, pois ele ressuscitou em mim. Eu sei, sem sombra de dúvida, que sou ele. Eu sei que somos um. Limitado, sim, neste mundo da carne, pois não posso provar isso de forma satisfatória para ninguém. Quando eles dizem: transforme isso em ouro ou transforme isso em pão ou transforme isso em outra coisa ou pule do penhasco, ele não lhe daria algum apoio e, se assim fosse, você não bateria com o pé contra você? A pedra? Não, não tentarei de forma alguma provar nada a outrem. Fui enviado para vos falar apenas de uma presença. A de Cristo ressuscitado. Assim, o corpo eterno do homem é a imaginação e esse é o próprio Deus, o corpo divino, Jesus, nós somos seus membros. Blake. Então sepultado em todos, cada filho nascido de mulher, sepultado em nós está Jesus Cristo. Agora, deixe-me contar uma história. Como eu disse quando abri a reunião esta noite, meu propósito é estimular, encorajar todos a provar isso, o que para outros que ainda não provaram é uma teoria, que imaginar cria realidade, que o sonhador do homem é toda imaginação, todo o vasto mundo é um sonho, e nós somos os sonhadores do sonho. Chegará o dia em que despertaremos. Quando despertarmos do sonho, seremos o sonhador que é Deus. O correio desta manhã trouxe uma carta de um amigo meu que veio aqui por um período de 2 ou 3 anos, Tom C., um rapaz jovem, talvez com quase 30 anos. Ele agora está morando na cidade de Nova York, e então ele tem me informado a cada 2 ou 3 semanas com suas visões e seus sonhos. Ele sabe que estou interessado em suas visões. O que ele faz no mundo de César também me interessa, mas não realmente. Se ele tem um emprego e ganha dinheiro, tudo bem, mas suas visões me interessam. E então, na manhã do dia 30 de abril deste ano, foi isso que aconteceu com ele. Ele disse: por volta das 5h30 da manhã acordei e estava completamente catalético. Eu não conseguia mover nenhuma parte do meu corpo, nenhuma pequena parte se movia, ela não respondia à minha vontade. Depois de um tempo, com um esforço enorme, minha mão direita se moveu, mas parecia ter sido um esforço tão grande que fiquei completamente exausto e voltei ao estado de catalepsia. Então, de repente, me vi atrás de um bar enorme e parecia ser o dono do bar. Na minha frente estava meu irmão Jerry e Jerry me disse: alguém acabou de morrer. Eu o interrompi e disse: pare, diga isso de novo para mim, o que ele fez? Quando ele repetiu isso, percebo que estou sonhando. Era eu quem não conseguia mexer o corpo, era um cadáver. Alguém tinha acabado de morrer. E de repente eu disse para mim mesmo: Neville nos ensina que se eu sei que estou sonhando, tudo o que preciso fazer é segurar algum objeto sólido, um travesseiro, uma cadeira, qualquer coisa que seja sólida e que não se mova quando você o segura, e não deixe isso passar.
Segure-o e então obrigue-se a acordar enquanto o segura. Então segurei o que me pareceu um objeto parecido com uma caixa, segurei-o e disse para mim mesmo, Stone, acorde. Ao fazer isso, comecei a despertar e estava totalmente desperto neste lugar. Uma senhora do nada veio até minha presença e eu disse a ela: Isso é um sonho, tudo isso é um sonho, e ela ficou surpresa. Mas não pude fazer nada além de dizer a ela: Sei que é um sonho e que Deus é o sonhador de tudo, só existe Deus, Ele é a única realidade, todo o resto é um sonho. Quando eu disse isso, minha prima, uma menina, apareceu do nada e me disse: Isso tudo é estúpido, isso é bobagem. Então ela saiu rapidamente e voltou rapidamente com um livro, e me disse: Eu li este livro repetidas vezes. Você quer me dizer que é um sonho? E não contém nada que fale de um sonho, de que este mundo é um sonho. Ela me deu o livro, então eu peguei o livro e fiquei mexendo nele por um tempo, e aqui cheguei na página 36, e na página 36 dizia: O mundo é um sonho e Deus é a única realidade. Então eu disse a ela: Abra a página 36, no final da página, e leia o que eu lhe disse, que o mundo é um sonho e Deus é a única realidade. Aí ele disse: Não consegui ver a reação dela, porque naquele momento acordei naquele corpo que deixei que estava catalético. Agora não foi. Isso é tudo, disse ele. Agora, há muitos anos, tive uma experiência, e desde então muitas experiências semelhantes, onde, deitado na minha cama aqui no El Camino, em Beverly Hills, de repente vi o interior do que me pareceu um hotel maravilhoso e luxuoso, ou algo semelhante, e minha consciência seguiu a visão e eu entrei no que via. Voltei para o meu corpo na cama e ainda vendo esse interior, entrei nele novamente e repeti essa ação uma e outra vez. Talvez uma dúzia ou 18 vezes. Então, na última vez, decidi explorar, aconteça o que acontecer, eu exploraria. Quando tomei a decisão de explorar, entrando neste interior, tudo se fechou sobre mim, e estou num mundo tão real quanto este mundo, tão real quanto este mundo. É espacial, o tempo está presente, porque o espaço é uma facilidade para a experiência e o tempo é uma facilidade para mudanças na experiência. Então aqui entro em um mundo. Essa é a minha experiência. Agora vou experimentar mudanças e passarei desta sala para outra sala e para outra sala. E então entrei em um enorme corredor. Estava todo iluminado e muito luxuoso. Desci até o final do corredor e vi duas senhoras vindo pelo corredor, e disse a elas: Sabendo o que aconteceu, pois sabia a origem de tudo isso, eu estava na minha cama em El Camino, em Beverly Colinas. Lembrei-me de tudo vividamente, então disse para mim mesmo: Isso é um sonho. Então eu disse a essas duas senhoras: Senhoras, isso é um sonho. Eles fizeram o que você faria se conhecesse um estranho em um hotel maravilhoso onde nunca o viu antes e ele lhe dissesse: Isso é um sonho. Você ficaria surpreso ao pensar que ele é louco e, naturalmente, tentaria escapar de tudo o que ele pretendia fazer. Então eles olharam para mim e chegaram o mais perto que puderam da parede, não conseguiram atravessá-la porque o mundo era tão real quanto este mundo, tão sólido. Então, quando chegaram perto da parede e muito perto até a parede, eles começaram a se afastar rapidamente de mim. Eu disse a eles: Olha, vou provar para vocês que é um sonho, e vi algo pairando sobre minha cabeça. Isso me lembrou de um objeto que vi na casa de um amigo aqui nas colinas de Hollywood. Eu o tinha visto há apenas 6 ou 8 meses, então disse para mim mesmo: Isto é apenas uma imagem de memória do que vi. Certamente é um sonho, e pensei que se o segurasse a coisa iria desabar, como uma teia de aranha, não seria nada. Então eu disse às senhoras: Vejam, vou provar para vocês que é um sonho e levantei minha mão esquerda e segurei este objeto. Em vez de se dissolver em nada, era tão sólido quanto isto. Enquanto eu o segurava e eles passavam rapidamente, eu disse para mim mesmo:
Vamos, Neville, acorde. Você sabe que é um sonho. E então, segurei essa coisa e me sacudi para acordar, e acordei. Acordei parado naquele corredor, segurando este objeto no espaço, e aqui estou completamente acordado como estou agora, em um mundo totalmente diferente, sem nenhum caminho de volta para o mundo que me lembrava tão vividamente que deixei para trás, um mundo onde eu tinha um corpo tão real quanto o corpo que então ocupava, aquele corpo que deixei estava em Beverly Hills, numa cama em Eu Camino. Os pensamentos que passaram pela minha mente foram esses. Eu tinha deixado uma esposa e uma filha desprotegidas. Minha filha está no ensino médio, ela tem a ambição de ir para a faculdade, ela está qualificada para cursar a faculdade, e eu a deixei sem instrução e sem recursos adequados para acompanhá-la. Deixei uma esposa desprotegida, sem fundos adequados para viver com a minha filha. Eu sabia que tinha, neste mundo, assuntos inacabados, mas como voltar? Não havia nenhum lugar que eu soubesse que pudesse passar por uma porta e voltar para cá. Aí me lembrei de uma cena que aconteceu comigo anos antes dessa, e essa cena foi essa: me vi num sonho e fiz exatamente o que meu amigo Tom, que me ouviu contar a história, fez. Eu me vi andando na água e sabia que isso era um sonho. Cheguei perto de um pilar que estava afundado no oceano. A ponte já havia desaparecido há muito tempo, mas os pilares permaneceram. Senti natamente que se pudesse segurar aquele pilar, que estava parado, e obrigar-me a acordar, despertaria no sonho. Bem, eu fiz isso e fiz, acordei no sonho. Eu estava tão acordado quanto estou agora em um sonho que não era deste mundo. Então, desta vez eu senti: o que devo fazer agora? O sentimento fez isso, então vou tentar. O que posso sentir para me trazer de volta a este mundo e estar em Beverly Hills, na Califórnia? Então imaginei um travesseiro embaixo do pescoço. Eu imaginei, abri meus olhos, ainda estou parado no corredor. Fechei os olhos, continuei apalpando o travesseiro, e de repente senti um travesseiro atrás do pescoço. Quando senti isso, finalmente comecei a acordar e acordei na minha cama, mas estava catalético. Eu não conseguia mover um dedo do meu corpo. Eu não conseguia mover nenhuma parte do meu corpo, não conseguia abrir os olhos, e depois de muita luta neste cadáver, minha mão esquerda começou a se mover. Depois empurrei-o para fora e pude sentir o calor do corpo da minha mulher. Então, depois de um tempo, com muita luta, consegui abrir as pálpebras e os objetos familiares na parede, os objetos familiares na cômoda, a própria cômoda, e tudo voltou ao foco normal. Então entrei em um mundo tão real quanto este mundo. Então, Tom hoje, a 3.000 milhas de distância, não esqueceu sua lição. Ele aprendeu bem. Então, nesta experiência maravilhosa dele, ele sabia que isso é um sonho e Neville nos ensina que se eu segurar um objeto que está parado e não o soltar e me obrigar a acordar, eu deveria acordar em um sonho. Então ele acordou no sonho e disse à senhora que não acreditava nele. A razão pela qual você não acredita em mim é porque estamos acordados no sonho. Você não sabe disso. Estou consciente de que acordei neste sonho, mas você não sabe disso. Você está no mesmo sonho, mas não tem consciência de que está sonhando. Neste momento sei que estou sonhando, você não sabe isso. E a única diferença entre nós dois é que eu sei que estou sonhando e você não sabe que está sonhando. Então eu te digo, a fonte de todos os sonhos é a sua imaginação. A fonte de todos os fenômenos é a sua imaginação. E a fonte de todos os fenômenos é Deus, então Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Chegará o dia em que você entenderá perfeitamente, e a história contada nas Escrituras sobre a ressurreição de Cristo, você experimentará. Você realmente experimentará tudo relacionado à ressurreição. Antes da ressurreição, é tudo um sonho. Após a ressurreição ele acorda do sonho e vai mundo após mundo, acordado. Todos os mundos existem e todas as coisas são.
A eternidade existe, todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, que foi um ato de misericórdia. Blake. Então tudo existe, não há nada que não exista agora. Tudo o que precisa é da ocupação individual. Quando ele entra e o ocupa, isso se torna objetivo para ele e é real. Até que ele entre e o ocupe, é uma sombra, uma mera possibilidade. Mas tudo é. Não há nada que você possa conceber que já não exista. Tudo é. Você poderia ser tão pobre quanto um rato de igreja. Isso também. Você poderia ser rico como o Creso. Isso também. Você poderia ser conhecido além do sonho mais selvagem do mundo. Isso também. Ou você pode ser o ser mais desconhecido do mundo. Isso também. Tudo é. E tudo o que você precisa para provar isso é ocupá-lo. Mas como entrar nesses estados? Esse é o grande segredo. Ele, Blake, disse. Se o espectador pudesse entrar nessas imagens em sua imaginação, aproximando-se dessas imagens na carruagem de fogo de seu pensamento contemplativo, se ele pudesse fazer de uma dessas imagens um amigo e um companheiro, então ele saberia o que é ressuscitar da sepultura. Esses corpos são o túmulo. Nem todo mundo entra em estado catalético antes ou depois da visão, mas são todos graves. E então ele encontraria o Senhor nos ares, e então seria feliz. Como entender esse ser maravilhoso que realmente somos e que é todo imaginação? Pois o homem é todo imaginação, e Deus é homem, e ele existe em nós e nós nele, o corpo eterno do homem é a imaginação. Esse é o corpo divino que as Escrituras chamam de Jesus Cristo, nós somos seus membros. Agora, deixe-me voltar para uma passagem em Isaías, capítulo 43. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. E fora de mim não há Salvador. Antes de mim nenhum Deus foi feito, nem haverá Deus depois de mim, não conheço nenhum. O 43º de Isaías, versículos 10, 11. Agora a palavra traduzida como um com maiúscula, está em maiúscula, o Santo de Israel, a palavra hebraica é Is. Essa é a palavra traduzida no capítulo 2 de Gênesis, e também está maiúscula como homem. Ela foi chamada mulher porque foi tirada do homem, M maiúsculo. Gênesis 2 versículo 23. Na verdade, a palavra inteira está em maiúscula e a palavra é Is. Então, se eu traduzisse isso corretamente, o homem santo. As pessoas não acreditam que Deus é homem. Eles pensam que Deus é um poder, Deus é uma onisciência peculiar, uma onipotência, algo que é impessoal e certamente não é uma pessoa. Digo-vos por experiência própria que Deus é homem. Se eu traduzisse isso para você do hebraico para o inglês, as palavras seriam eu, falando de eu sou o homem poderoso de Israel, seu Salvador. Além de mim não há Salvador. Eles não acreditam que Deus é homem. Estou lhe dizendo por experiência própria que estive na presença do Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado incorpora em si todos os que ressuscitaram. Há apenas um no final e esse é Jesus. Não há outro Deus. Enterrado em cada homem está o grande Jesus. A palavra Jesus, a palavra Jeová, a palavra Jessé é a mesma, significa qualquer forma do verbo ser, eu sou. Vai e diga a eles que eu sou te enviou. Êxodo 3 versículo 14. É esse ser que está enterrado em cada ser no mundo. Se você realmente acreditasse que eu sou o seu eu sou. Este é Deus falando agora, não através deste ser chamado Névio. Estou citando Isaías, que aqui está uma palavra inspirada vindo através do profeta. Eu sou o seu eu sou, o poderoso homem de Israel. Este é Israel, todo o vasto mundo é Israel, não há nada além disso. Não há nada além de Jeová, e Jeová no estado de despertar de sua restrição autoimposta é Jesus.
Então volto ao que disse anteriormente, os sinais da ressurreição na vida do crente individual são esses testemunhos internos, sem os quais Jesus poderia ter sido ressuscitado, mas nunca poderia ter sido pregado como ressuscitado. Assim, no final da história, 12 avançam, um se desvia. E assim deve ser completado, então eles trazem um duodécimo para preencher o seu lugar, e lançam sorte sobre ele, porque ele deve ser uma testemunha, como nos é dito. Você deve ser uma testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Ninguém pode avançar e ensiná-lo se não tiver verdadeiramente ressuscitado. Ele tem que ser ressuscitado, então os 12 devem ser completados. E eles lançaram sortes para 2, Barabas, mas colocaram um S extra nisso, mas é o mesmo significado, e depois Matias. E a sorte caiu sobre Matias e Matias tornou-se um dos 12 a sair. Atos 1 versículo 26. Bem, ele não poderia sair até que isso acontecesse com ele. Então, quando isso aconteceu com ele, ele está qualificado como testemunha. Assim nos é dito que todos vocês devem ser testemunhas, começando por Jerusalém, e passando por todas as cidades até os confins da terra. Deve haver uma testemunha. O que é uma testemunha? A menos que haja 2 que concordem, você não pode apresentar um veredicto. Se 2 testemunhas diferentes concordarem no depoimento, é conclusivo. Bem, quem são os 2? A Bíblia é a palavra de Deus, essa é uma testemunha, essa é a testemunha externa, e então a sua experiência se torna a testemunha interna. Você consegue combinar a Bíblia? Você teve as experiências registradas nas Escrituras? Se você pode dizer que realmente passei por essas experiências e que elas aconteceram em mim, então você é uma testemunha. Porque eles são paralelos ao testemunho externo das Escrituras, e quando esses 2 concordam em testemunho, é conclusivo. Agora, outros podem não acreditar, mas você não precisa apelar para ninguém neste mundo. Deus vê o coração. O homem vê a aparência externa de um homem, mas Deus vê o coração. Você não pode mentir, você não pode enganar o homem interior. Quando você mente, você sabe que mentiu. Quando você faz uma afirmação, você sabe disso, e é Deus quem sabe que você mente, então você não pode mentir. E ainda assim há inúmeras pessoas que mentem em busca de ganhos temporários, porque não acreditam na história de Jesus Cristo. Eles não acreditam nem por um momento que isso tenha acontecido. E essa é a única coisa real neste mundo. Pois todo o resto desaparecerá, tudo passará, mas isto nunca passará. Continua sendo o registro permanente, e todos, um após um, experimentarão isso dentro de si. À medida que ele experimenta isso, ele então compara o testemunho externo das Escrituras e se retira do mundo do sonhador para o estado totalmente desperto. Enquanto estamos aqui ainda sonhando, sejamos como Tom, que percebeu que aquele mundo em que se encontrava, em que se movia, era real. Não era mais nem menos real do que o mundo que ele deixou para trás. Então, se ele sabe agora, quando retornar a este mundo, que seus sonhos são simplesmente sonhos, e não são mais solidamente reais do que seu primo naquele mundo, e a senhora naquele mundo, e o bar, e ele era um bartender, e todas essas coisas, ele poderia agora começar a sonhar seus nobres sonhos. Sonhar exatamente o que ele quer neste mundo. Agora, esta noite, pouco antes de eu subir à plataforma, uma senhora veio até mim. Eu a conheço bem a família. E neste mundo de César, porque um homem hoje, nesta época, chega aos 55 anos, se ele estiver desempregado, ninguém o quer. Quem o quer? Nenhum talento especial, ele não é médico, não é dentista, ele não é isso, ele não é aquilo, nenhum talento especial, um homem honesto e maravilhoso, sem talentos especiais. Então, ela me contou uma história esta noite, eu sei o que outros também me contaram, eles aceitaram um projeto, estavam determinados a tornar isso realidade. Se um indivíduo sonhou isso, pois todos sonham em conjunto, o que isso importa? Se nos amamos, podemos sonhar em conjunto.
Então ela sente que quando eu disse há algumas semanas que alguém deveria ir para a cama identificado com Cristo Jesus, em vez de dizer: eu sou John Brown e não posso pagar meu aluguel, eu deveria ir para a cama como Jesus Cristo, o dono do mundo. Pois Jesus Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, é dono do mundo, então todos em quem ele ressuscita podem reivindicar que ele é dono do mundo. Se eu estivesse com fome, não contaria a você, disse ele, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. O gado sobre 1000 colinas é meu. Salmo 50 versículo 10. Então, por que eu deveria contar a alguém sobre qualquer limitação quando não há limitação quando tudo pertence a mim? Então ela foi para a cama presumindo, eu sou Cristo. Agora, isso vem acontecendo há muito tempo, esse marido dela, contra quem todas as portas estavam fechadas, todas as portas. Você tem 55 anos e o que pode fazer? Eu sei que outra amiga muito querida dela e minha esposa concordaram em segredo, e até hoje eu não sabia que eles tinham concordado, mas sei que ela e minha esposa concordaram em simplesmente fazer disso um projeto, para trazê-lo para um maravilhoso estado de riqueza real, real. Bem, ele começou ontem na folha de pagamento. Ele só começará oficialmente na segunda-feira, mas está na folha de pagamento, e não há limite para o que ele pode fazer com o que, bem, já fez neste mundo. Ele conseguiu, ele está equipado para fazer isso, ele está qualificado para fazê-lo. E do nada isso aconteceu. Ele não anunciou, ninguém procurou emprego para ele, de repente chegou a ligação. Ele viu esse homem e houve uma espécie de emergência na atmosfera, uma certa expectativa, e tudo se transformou nisso, e hoje ele está neste trabalho com possibilidades ilimitadas. Pelo menos ele está trabalhando e está na folha de pagamento desde ontem, a partir da próxima segunda-feira, para provar seu talento na área. E ele pode fazer isso. Agora, se sua esposa, que me disse, quando você disse para se identificar com Cristo Jesus, e assumir que eu sou Cristo, e dormir nessa suposição, e todas as coisas sendo possíveis para Deus, e Cristo é Deus, bem, então, sinta-se que tudo está feito, o que você quiser, e durma nessa suposição. Minha esposa e sua amiga, ambas amigas desta senhora, fizeram isso à sua maneira. Mas o que importa quem fez isso? Se eu for a um concerto e houver uma centena de peças e todas elas estiverem tocando em concerto, não deixe nenhuma sair do ritmo, não deixe nenhuma sair do tom, deixe todas elas tocarem em concerto. Bem, se eu tivesse 2, 3 ou 100, se todos concordarem que ele está trabalhando e tendo um emprego remunerado, e toda a família estiver entusiasmada com isso, eles estão tocando em concerto. Portanto, não direi esta noite a ninguém, porque não sei se é a suposição dela de que ela era Jesus Cristo e, portanto, ele, seu marido, agora está trabalhando e tem um emprego remunerado, ou se é sua amiga e seu outro amigo, que é minha esposa, fez isso do jeito deles. Eu diria que todos eles fizeram isso. Então, vamos todos saber que imaginar cria realidade, que imaginar é Deus. Você consegue conceber alguma coisa neste mundo que não tenha sido imaginada primeiro? Experimente e pense nisso. Você pode pensar, bem, em uma árvore, porque não conhece a profundidade da imaginação. Mas o terno que você veste não foi imaginado de primeira? A cadeira na qual você está sentado, a casa para onde você retornará esta noite, tudo em seu mundo, o negócio que você está realizando agora neste mundo, não foi imaginado inicialmente. Não me importa qual seja a natureza do negócio, o instrumento para tocar piano, tudo antes era apenas imaginado. Então eu lhe digo, para me repetir, que o corpo eterno do homem é a imaginação. E esse é o próprio Deus, o corpo divino, Jesus Cristo. Somos membros dele, pois imagino, você imagina, todos nós imaginamos. E quando Jesus Cristo sepultado em nós chega ao fim do sonho deste mundo, ele começa a despertar. Os sinais do despertar estão registrados nas Escrituras, começando com a ressurreição. Então, se eu tomar,
digamos, os evangelhos. Os evangelhos foram escritos para estabelecer uma fé pós-ressurreição dos apóstolos. Eles não foram escritos como documentários, nem por um momento, como o mundo acreditará, para configurar e registrar como o próprio Jesus viu o evento de antemão. Esqueça completamente. Eles foram escritos porque os homens ouviram a história baseada na antiga afirmação do Antigo Testamento, e aí vem alguém que é um estudante do Antigo Testamento, e nele tudo começa a se desenrolar. Ele volta ao Antigo Testamento, que era o único testamento, e descobre paralelos. Ele descobre tudo no Antigo Testamento que está acontecendo naquele que agora está vivo. Ele vê toda a promessa de Deus de maneira diferente. Não é como o mundo acreditava que fosse. Ele vê tudo acontecendo no homem e não fora do homem, por algum ser estranho vindo do espaço. Aí ele conta para quem vai ouvir, e ouve quem acreditou implicitamente, e neste pequeno círculo isso começou a acontecer. Aconteceu com eles. Um virou-se e seu espaço foi preenchido, porque precisava de outro em quem isso acontecesse. A palavra Mateus significa dom de Deus. Então a graça de Deus acontecerá nele, e de repente aconteceu com ele. Eles saem para contar apenas uma história, e a história de Cristo ressuscitado. Eles não poderiam falar do Cristo ressuscitado a menos que Cristo tivesse ressuscitado neles. Cristo poderia ter sido ressuscitado naquele que contou a história, mas eles não poderiam sair e pregá-la como Cristo ressuscitado se ele não tivesse ressuscitado neles. Então todos aqui são Jesus Cristo. Só existe Jesus Cristo no mundo. Mas em todos Jesus Cristo deve ressuscitar, e ele ressuscitará. Ninguém pode falhar, porque todos vivem porque Cristo vive nele. Cristo vive em mim, ele vive em você, em todos neste mundo. Se ele não estivesse em nós, não poderíamos nem respirar. Ele é a nossa respiração, ele é a nossa vida. Então ele surge e desperta em nós, e então deixamos esta esfera do sonho e entramos em todo o novo mundo, o estado desperto. Então experimente esta noite, experimente de uma forma simples. Imaginar cria a realidade. Você tem um objetivo neste mundo. Você sabe o que quer? Se você soubesse exatamente o que quer, como seria se fosse verdade? Uma pergunta simples é feita no livro de João. Onde você está hospedado? E ele disse: venha e veja. Pois bem, o local de residência da alma, como o do cidadão, é determinado pelo retorno da alma. Esse estado ao qual retorno mais constantemente constitui meu lar. Se no decorrer de um dia, depois de estar ocupado em minha mesa, eu me debruçar sobre meus problemas, e depois me afasto porque alguém faz uma pergunta e depois de ter respondido a pergunta volto aos meus problemas, e no decorrer de um dia é para lá que volto constantemente, é para lá que moro. E é isso que vou multiplicar e perpetuar no meu mundo. Assim, o local de residência da alma, como o de um cidadão, é sempre determinado pelo retorno da alma. Chegará o dia em que você e eu nos lembraremos de onde colocamos nosso corpo imortal para sonhar. E lembrando-me disso, como fiz, de um estado parcial em Beverly Hills e para lá voltei, lembrarei onde depositei o corpo imortal, que é Jesus Cristo, e retornarei. Quando eu voltar a ele, despertarei completamente do sonho da vida. Mas todo mundo tem essas outras áreas onde dorme, onde mora de manhã, de tarde e de noite. Assim, você e eu podemos, no decorrer do dia, saber onde moramos, observando para onde voltamos com mais frequência. Estou pensando no que devo? Estou pensando no que as pessoas pensam de mim? Estou morando no que de alguém? Se eu insistir nisso e puder argumentar e tentar convencê-los, é aí que estou pensando. Estou em um estado de necessidade. Não há um dia em que eu não receba cartas. Alguém liga aqui e diz alguma organização, uma das maiores organizações internacionais deste chamado Novo Pensamento. Posso lhe dizer que este não é um pensamento novo, é tão antiga quanto a fé de Abraão. Não tenho nada de novo para lhe ensinar, é tudo escritura.
Então ela ligou ontem, ligou hoje novamente para repetir que esta organização, internacional, muito poderosa, diz a ela que ela não deve vir às minhas reuniões. Ela pede ajuda. A organização até agora não conseguiu conceder nada do que ela pediu. Mas ela tem medo do poder deles, então ela não vem aqui fisicamente, mas liga pelo telefone. Ela acha que ligando eles não saberão, o que sem dúvida não saberiam porque não são realmente espirituais. Se ela viesse aqui fisicamente, eles poderiam ter alguém vigiado, então eles saberiam. Mas eles nunca saberiam se ela me telefonou ou se me escreveu uma carta. Então eles estão usando a máscara de serem muito espirituais e muito importantes, e são os líderes cegos dos cegos. Não vou te dizer o nome, mas eles são internacionais neste mundo. Então eles vão assustar as pessoas daqui. Mas quem se importa? Isso realmente não importa. Minha renda não depende da sua presença, nem por um momento isso depende. Dou-te as boas-vindas porque posso alimentar-te com aquilo que Cristo me enviou para te dar. Mas não pense nem por um momento que meu sustento depende de sua presença física, porque isso não acontece. Mas fui enviado. Estive na presença de Cristo ressuscitado e Cristo é o único homem, apenas um homem, neste mundo. Somos reunidos um a um e incorporados no único homem que é Deus, e esse Deus é Jesus Cristo. Então eu digo a todos aqui, peguem e usem. Use-o no mundo de César, sabendo que é um sonho. Por que é um sonho? Pare com o pesadelo. Por que ter pesadelo? Todo o vasto mundo tem um pesadelo. Bem, você pode parar de sonhar com um pesadelo e dar a volta por cima, se você sabe que está sonhando, e sonhar o que quiser até aquele momento em que Cristo em você atingiu a plenitude dos tempos e começa a despertar. Ao acordar, ele passa por uma série de acontecimentos, previamente combinados, todos registrados nas Escrituras. Então você acordará no túmulo do seu crânio, e sairá do túmulo do seu crânio nascido do alto, com todos os sinais do nascimento de Cristo, a criança envolta em panos e as testemunhas para testemunhar a presença da criança. Então você encontrará aquele que é o único símbolo no mundo que lhe revelará que você é Deus Pai, porque verá o seu Filho unigênito que o chama de Pai. Então você passará por sinal após sinal, tudo dentro de você. E se todo o vasto mundo se levantasse em oposição, não faria qualquer diferença para você. Você saberá. Que tenham todas as medalhas que quiserem, todas as honras que quiserem neste mundo, ainda é um sonho. E lindos sonhos. Deixe-os ter seus sonhos maravilhosos. Mas você saberá, depois dos sinais, que quando esse véu do prazer for retirado, ele será retirado pela última vez. Depois dos sinais. Mas você não condenará ninguém. Você será um com o corpo de Cristo Jesus. Ainda fazendo dieta, controlando, amando e alertando a todos para o estado de vigília. Não há condenação em Cristo Jesus. Ele não condena ninguém. Ele os deixa sozinhos em seus pesadelos, e os avisa-os através dos mensageiros que ele envia. Ele envia mensageiros ao mundo. E todo aquele que está na sua presença é enviado e todo aquele que é enviado é apóstolo. É o único pré-requisito para o apostolado é ter visto o Cristo ressuscitado. Como disse Paulo. Não sou eu apóstolo. Não vi Jesus, nosso Senhor? 1 Coríntios 9 versículo 1. Então, tendo visto ele é enviado. Você não pode ser chamado e não enviado. E então você é enviado e contará isso da melhor maneira possível. Depois de ter passado aquele momento, talvez 30, 50 anos, 60 anos, então o véu é retirado e você está incorporado para sempre no corpo de Cristo, aquele corpo glorioso, que ainda guia a todos. E um será chamado, um após o outro, estando na sua presença agora, porque você é um com Cristo, não outro. Existe apenas Cristo. Agora, vamos entrar no silêncio. Já lhe pedi históricos de casos.
Vou repetir o pedido, e quanto mais atual melhor, pois dão vida ao princípio. Como os dois desta noite. Um me contou apenas alguns minutos antes de eu subir à plataforma e o outro no correio desta manhã. São coisas atuais, que aconteceram no presente imediato, e por isso ilustram o princípio. Então, você que realmente provou para si mesmo que imaginar cria realidade, por favor, compartilhe conosco suas experiências para que eu possa, a partir da plataforma, compartilhar com todos. Agora, há alguma pergunta, por favor? Pergunta inaudível. Resposta. Bem, em primeiro lugar, o deserto pelo qual caminhamos fica bem aqui. No ano de 1965, somos agora os peregrinos que atravessam esta experiência horrível. É horrível, não há dúvida sobre isso. É toda a história de Jó, que fomos sujeitos à futilidade, não voluntariamente, mas pela vontade daquele que nos sujeitou. Romanos 8 versículo 20. Deus sujeitou-se a este nível e tornou-se homem para que o homem se tornasse Deus. Ele se tornou exatamente como eu sou e assumiu as restrições e limitações disso. Então estamos agora no deserto. Agora, ser durante o dia uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. Isso é literalmente verdade. Eu desci a rua, isso foi há cerca de 30 anos, de repente aconteceu, andando pela rua, e em vez de ver indivíduos, estou vendo apenas pilares de nuvens. Todos estavam cercados por uma enorme nuvem. Na verdade, tão grande que atravessaria até as laterais de um prédio. Andando pela minha rua, a Rua 55, e encontrei alguém na rua, e o que o rodeava era tão vasto que atravessava o muro deste lado e os muros daquele lado. E vendo as pessoas à noite, ficou ardente. Assim, uma nuvem nos envolve durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Êxodo 13 versículo 21. É um fato real. Posso voltar, bem, 30 e tantos anos e isso nunca me abandonou. Não tento mais ver, mas poderia ver facilmente se quisesse. E quando essa nuvem se dissipa, eles sabem disso. Golpeie o tabernáculo onde ele está e siga a nuvem e onde quer que ela desça. Bem, se penso em outro lugar, estou onde estou imaginando, pois sou todo imaginação, portanto, devo estar onde estou na imaginação. Então, se eu imaginar neste exato momento que estou em São Francisco, qualquer pessoa sensível poderia me ver onde estou imaginando que estou, então a nuvem desaparece. Então eu vou nesse estado. Estamos aqui até o final de junho e depois voltamos no final de outubro ou início de novembro. Mas aqui, todas as terças, todas as sextas até ao final de junho. Boa noite. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Se esse conteúdo te auxiliou, curta, comente e compartilhe com seus familiares e amigos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.